Olá, boa tarde, ótima quinta-feira para você. O NT Sul está no ar ao vivo com as principais notícias do dia na hora do almoço. Você compartilha informações com a gente, pode dar a sua opinião no vídeo ao vivo do dia em facebook.com/TV Cachoeira. Nós vamos mostrar hoje a estrutura para tratamento de câncer em Porto Alegre. Boa parte dos municípios de interior tem estrutura deficitária e a solução é encaminhar pacientes para a capital do estado. Muita gente esperando o começo ou já em pleno tratamento. Em 2016, o número de novos casos de câncer em todo o estado chegou a 58.300, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Cachoeira do Sul deve ter parque ambiental no centro da cidade. O projeto já está em andamento e deve contemplar a área do zoológico e jardim botânico. E na chuvosa tarde de quarta-feira, nós vamos até o Parque Municipal da Cultura, que vai se transformar em breve em parque ambiental, para contar para vocês todas as novidades e tudo que está acontecendo por aqui. Daqui a pouco, aqui no NT Sul. E uma polêmica. Consulta pública quer saber: igrejas deveriam pagar impostos? A sugestão número 2 de 2015, apresentada por Gisele Helmer, do Espírito Santo, trata do fim da imunidade tributária para igrejas, para entidades religiosas. E já em junho do mesmo ano, tinha mais de 20 mil apoiadores e ganhou o direito de ser analisada pelos senadores, que podem futuramente transformá-la em uma proposta de emenda à Constituição. O primeiro senador a analisar o projeto foi o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. E você vai ver ainda toda a mobilização de sindicatos contra o parcelamento de salários no Rio Grande do Sul. O NT Sul começa agora. Um caminhão de entrega dos Correios foi saqueado na BR-290 na madrugada de quarta-feira. 5 bandidos armados renderam o motorista, o colocaram um capuz e em seguida levaram o caminhão para a Estrada de Santana, no Capané, localidade do interior de Cachoeira do Sul, para retirar parte da carga. O veículo seguia de Porto Alegre para Bagé quando foi saqueado. Parte das encomendas foram retiradas do caminhão e jogadas na estrada pelos 5 bandidos que fugiram em um Toyota Corolla. Segundo a Brigada Militar, o motorista foi abandonado e conseguiu pedir ajuda no posto Laranjeiras, na BR-290. Como a carga é recebida fechada, os Correios não sabem precisar o que foi levado. E a gente começa o NT Sul falando sobre uma das doenças que mais causa mortes no mundo. É o câncer. Todo ano, cerca de 8 milhões de pessoas perdem a vida por causa da doença. E a previsão é de que o número de casos continue a subir. Para conter esse avanço, são cada vez mais importantes investimentos em estrutura e tecnologia de ponta, como mostramos semana passada aqui no NT Sul. E é a tecnologia o que faz o Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, referência no tratamento da doença na América Latina. Uma galeria na parede para os guerreiros. Foi uma sugestão do Conselho de Pacientes do hospital, daqueles que passaram pelo câncer e querem incentivar quem está no tratamento. Um deles é o Paulo César. Hoje, ele tira foto junto à foto da exposição dos guerreiros com a esposa e o filho. A família, os amigos, as coisas simples. O Paulo César mudou de vida depois de vencer o câncer de próstata. Eu tinha uma construtora que estava a milhão, a minha cabeça era só voltada para o trabalho. E de repente a construtora meio que desmoronou e eu estava me desmoronando com ela também, e daí veio tudo junto, parecia que o mundo estava desmoronando e acabando. E hoje eu vejo que nada disso era tão importante quanto aquilo que eu sou hoje. A ala de quimioterapia e imunoterapia no segundo andar é completamente nova. Os boxes são individuais, com cadeiras ou macas. Mas a ideia não é ter cara de hospital. Por isso, um pouco de cor e conforto. É que este costuma ser um tipo de tratamento pesado na batalha contra o câncer. Muitas vezes é próximo ao diagnóstico, então é a primeira vez que ele está fazendo, muitas vezes é recidiva do tratamento, então são momentos bem críticos e que ele precisa realmente ter todo o apoio da equipe, né? E com certeza o ambiente
por mais que as pessoas acham que não, mas assim, interfere, de ele poder realmente estar bem acolhido, dele ter um conforto maior. A conclusão da primeira fase do Hospital do Câncer Mãe de Deus permitiu o aumento no número de consultas privadas ou por convênio de 3.500 para 8.600 por mês. São mais consultórios, área de integração, novos profissionais e também evolução tecnológica, além de uma nova geração do chamado PET-CT, uma importante ferramenta de diagnóstico através de imagens. O hospital investiu em tecnologia cognitiva. A plataforma conhecida por Watson for Oncology é usada em mais de 100 hospitais pelo mundo, sendo Mãe de Deus o primeiro da América Latina. A partir dos dados do paciente, a plataforma reúne os resultados de todas as pesquisas médicas, incluindo as mais recentes, que cabem para o tratamento daquele caso. A ideia é que essa é uma tecnologia que consegue, em questão de segundos, né, acumula toda a informação disponível de um determinado caso, né, e ajuda o médico a fazer a melhor recomendação, fazendo com que o tratamento e a discussão que ele tenha em relação ao tratamento com o paciente seja mais segura e qualificada. Eu costumo dizer que o Dr. Watson é mais um membro da equipe. Hoje o câncer é a segunda causa de morte, correspondendo a 24% dos óbitos por doenças naturais em Porto Alegre. Mas nos últimos 7 anos, o crescimento foi de 12%. O investimento total no Hospital do Câncer, com a construção de um novo prédio até o final de 2018, vai somar 70 milhões de reais. Se a nossa cidade, se o nosso estado, se o nosso país tem uma incidência importante dessa doença, que na verdade é um desafio que a humanidade enfrenta há tanto tempo, o que cabe a nós como prestadores de serviços é trazer para a nossa sociedade o que existe de melhor no mundo, tá? Porque isso significa também a nossa capacidade de dar a quem precisa o que existe de melhor. Aos 27 anos, a Juliana foi fazer uma ecografia mamária por outros motivos e acabou descobrindo um câncer. O que ela pode dizer para quem não tem a doença? Cuidar da alimentação, exercício físico, não deixar de fazer e fazer check-up, né? Não adianta, assim, tem que se cuidar, tem que estar em cima, porque a gente nunca está preparado, na verdade, sempre acha que não é com a gente. Também ter a certeza de que se acontecer, tem muito tratamento e as coisas estão muito mais fáceis hoje em dia, aquela sentença de morte que era antigamente para a palavra câncer, não tem mais. E encarar, assim, não falar que eu tenho uma coisa. Não, tu tem câncer, é uma doença, faz parte da tua vida e tu vai te curar e era isso. E a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é de que ao longo desse ano, do ano de 2017, sejam registrados 600 mil novos casos da doença. 180 mil pessoas perdem a vida todos os anos no país em função do câncer, que é a segunda causa de morte entre os brasileiros. E um dos itens que contribui para esse número é a dificuldade em conseguir consultas no sistema público de saúde. Esperando o começo ou já em pleno tratamento. Em 2016, o número de novos casos de câncer em todo o estado chegou a 58.300, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Entre os homens, a maior incidência é de câncer de próstata, entre as mulheres, de mama. Um dos 5 hospitais da capital referência no tratamento, diagnóstico e prevenção da doença é o Santa Rita, que pertence à Santa Casa. Só no ano passado, foram realizadas aqui 8.000 cirurgias. Há 3 anos, quando inaugurou uma nova área, o espaço ficou lotado em apenas 48 horas. Conforme o diretor, há um esforço para cumprir a lei que determina que uma pessoa com diagnóstico de câncer inicie o tratamento em até 60 dias. No entanto, a demora em conseguir consultas e a espera até chegar ao hospital compromete ainda mais a saúde dos pacientes. Isso às vezes leva esse paciente, que antes era um caso mais precoce, se tornar um paciente mais avançado. O poder público tem que fazer a parte dele também, né? Como instituição filantrópica, a Santa Casa precisa realizar 60% dos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. Hoje, realiza 67%. O problema é que, ao não receber os repasses, fica difícil manter o volume de atendimentos, o que faz com que a instituição precise aportar recursos para continuar funcionando. Só no ano passado, foram 140 milhões de reais.
Atualmente, depois de 3 anos de prejuízo, conseguiu equilibrar as contas e investir. Como ela não tem dono e nem acionista, ela tem que distribuir na própria Santa Casa. Isso ela faz em termos de tecnologias, né? A tecnologia hoje, para se renovar, você tem uma ideia, em torno de 1 ano a 1 ano e meio, uma geração de um equipamento já se torna não obsoleto, mas já perde para a geração que a sucede. Então, os hospitais têm que investir pesadamente na renovação dessas tecnologias e em ambientes físicos também. Um desses investimentos é o novo equipamento para radioterapia. O Santa Rita tem o 2º maior serviço de radioterapia do país, que presta atendimento pelo SUS. Nesse setor, trabalham 110 funcionários. Por dia, 80 pessoas passam pela rádio. Da rotina de trabalho, se observou que, além do tratamento, muitos pacientes precisavam de mais ajuda. E ela veio. Há pouco mais de 1 ano, depois da doação de um imóvel das Irmãs Franciscanas para a Santa Casa, existe um lugar que recebe pacientes de baixa renda. A Casa Madriana assumiu um papel fundamental na rede de suporte aos pacientes. Aqui, ela recebe pessoas vindas do interior e também de fora do estado que precisam fazer tratamento de saúde em Porto Alegre, mas não tinham onde ficar. A casa ela funciona como um hostel. Eles chegam aqui, cada um recebe a chave do seu quarto. Esse quarto tem banheiro em todos os quartos e o hóspede ele vai participar das rotinas da casa. Ele que vai limpar o seu quarto diariamente, tirar o lixo do banheiro, lavar sua roupa, arrumar seu quarto, ajudar na manutenção das áreas em comum. E é claro que uma pessoa que está em tratamento médico, às vezes está até com restrição de fazer essas atividades. Por isso é tão importante a presença de um familiar, para ser o acompanhante, o cuidador é quem vai fazer isso por essa pessoa. Francisca é agricultora e vivia em Pedra d'Água, localidade que pertence ao município de Ingá, na Paraíba. Ela veio para Porto Alegre depois de ficar 1 ano morando em João Pessoa, período em que a filha de 15 anos descobriu problemas renais. E de lá para cá, a gente foi encaminhada aqui para Porto Alegre. E graças a Deus encontrei aqui essa bênção dessa casa. É difícil viver longe da família? É. Mas aqui já é uma vitória, eu estar aqui. Então não posso perder a fé. O encaminhamento para a estadia na casa é feito por meio do serviço social dos hospitais. O custo médio para manter a Madriana é de R$60 mil por mês. Esse valor é mantido exclusivamente por doações. Quer saber como ajudar? Contate o setor de projetos da Santa Casa pelos telefones 3214-8978 ou 3213-7300 ou ainda pelo e-mail projetos@santacasa.che.br. E o mais triste é ver a população brasileira pagando um alto preço com falta de acesso a tratamentos de saúde. O câncer está aí, tirando a paz de tantas famílias, não é verdade? E a pior coisa é a incerteza sobre o tratamento. Enquanto isso, malas de dinheiro sujo circulam para todo lado em pleno tempo de Operação Lava Jato. Eu diria que a corrupção mata tanto ou mais que o câncer no Brasil. O Instituto do Câncer Infantil é referência na assistência a crianças e adolescentes há 25 anos. Agora, o atendimento, que já era prestado a pacientes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, está sendo expandido também para outros hospitais. Uma assistência que ameniza o sofrimento de meninos e meninas que tão cedo enfrentam uma doença tão difícil. Guilherme tem 16 anos e há quase 10 faz tratamento contra um câncer na coluna. A doença está sob controle, mas deixou problemas imunológicos e uma infecção no pé que precisa ser monitorada. No Instituto do Câncer Infantil, a família de Pelotas encontrou muito mais do que tratamento médico. Eles conseguem nos dar uma assistência além do material, que é a psicológica, que é o acolhimento, que a gente fica muito vulnerável, vem aquele diagnóstico, a gente acha que o câncer, a gente não tem conhecimento, que a criança já vai morrer. Também foi no Instituto que o Guilherme aprendeu as primeiras letras. Foi bem legal, eu fui alfabetizado eu não sabia ler, entrei sem saber ler, sem escrever e saí escrevendo, eu fiquei meses no hospital. Desde o ano passado, quando ganhou sede nova, o Instituto atende em média de 300 a 400 pacientes por dia. A missão do Instituto Câncer Infantil é salvar mais vidas.
né? E como é que a gente atinge esse objetivo? Várias formas, né? Melhorando a assistência às famílias e aos pacientes, integrando a rede de apoio através de programas como, por exemplo, o diagnóstico precoce, né? E capacitando os hospitais e os agentes que tratam os pacientes com câncer. Para ajudar na missão de salvar vidas, o Instituto também desenvolve pesquisas em busca de novos tratamentos. E quem já é paciente conta com a ajuda de uma equipe multidisciplinar, que inclui dentistas, serviços de fonoaudiologia, pedagogia, nutrição e fisioterapia. Mas tem também espaço para brincadeira. Um dos locais preferidos das crianças que fazem tratamento aqui no Instituto do Câncer Infantil é essa área de recreação. Aqui tem livro, tem brinquedo e assim os pequenos podem deixar de ser pacientes para serem apenas crianças e se divertirem um pouquinho. Lá atrás, por exemplo, tem uma turma que está aproveitando para jogar videogame. Diversão animada por uma equipe de voluntários. Ao todo, são 550 trabalhando no Instituto. Pessoas como o Guilherme, estudante do ensino médio que, desde março, ajuda a alegrar o dia a dia das crianças. E ele se surpreendeu com a atitude delas. As pessoas às vezes têm uma visão de sabe, tão mal ou tão muito depressiva. As crianças às vezes ficam mal por receberem alguma notícia, mas aqui a gente tenta trazer a maior energia para eles. Eles estão completamente, para mim, na boa, lidando como se fossem crianças saudáveis, completamente saudáveis. Eles correm para lá e para cá, brincam, caem no chão. Eles chegam aqui e esperam pegar umas crianças tristes, pelo contrário. Os nossos filhos são os nossos portos seguros, eles que nos dão força. Pedro descobriu uma leucemia quando tinha apenas 3 anos. Após quimioterapia e um transplante de medula, teve alta em janeiro de 2015, mas ainda precisa de acompanhamento. A admiração pelos profissionais que cuidam dele influenciou os planos para o futuro. E tu já sabe o que tu quer ser quando ficar grande? Médico. Se a cirurgia ser para amanhã, não vou deixar, daí eu vou dizer que é para hoje. Para resolver logo. Quem quiser ajudar o trabalho do Instituto do Câncer Infantil pode entrar em contato com a Central de Doações pelo telefone 3331-8704. Além de dinheiro, é possível doar roupas para o brechó da entidade e ainda há tempo, se você estiver disposto a ser voluntário. É hora de uma rápida pausa para o intervalo e a seguir a gente mostra os preparativos para a inauguração do museu no prédio do Paço Municipal em Cachoeira do Sul. O evento acontece hoje à noite. E uma polêmica, consulta pública quer saber, igrejas deveriam pagar impostos? A sugestão número 2 de 2015, apresentada por Gisele Helmer, do Espírito Santo, trata do fim da imunidade tributária para igrejas, para entidades religiosas. E já em junho do mesmo ano, tinha mais de 20 mil apoiadores e ganhou o direito de ser analisada pelos senadores, que podem futuramente transformá-la em uma proposta de emenda à Constituição. O primeiro senador a analisar o projeto foi o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Tem ainda o comentário de Júlio Mafuz sobre a implantação de mudanças previstas pela reforma do ensino médio. Nós já voltamos. Foram revogadas ontem as prisões provisórias do ex-prefeito de Cerro Branco, Tuta Melchiors, do vereador Zeca Dil e do empresário Éder Silva Batic. Os 3 cerro-branquenses são acusados de desvio de recursos públicos apurados durante a Operação Transfer do Ministério Público desencadeada em maio do ano passado. Os 3 acusados responderão ao processo em liberdade. Tuta estava recolhido ao presídio de Sobradinho desde agosto de 2016 e os outros 2 acusados, desde julho do ano passado, estavam presos aqui na penitenciária estadual de Cachoeira do Sul. A Operação Transfer resultou no oferecimento de denúncia contra 11 pessoas suspeitas de crimes de falsidade ideológica, supressão de documentos, obstrução à investigação, peculato e delito licitatório. A estimativa do Ministério Público é de que mais de R$500 milhão tenham sido desviados no esquema que comprometeu a compra de materiais para a Secretaria de Obras, recolhimento de lixo, transporte escolar e convênio com o Hospital Silvio Scopel, em Cerro Branco.
E hoje, às 7 horas da noite, acontece a inauguração do Museu de Cachoeira do Sul, no prédio histórico do Paço Municipal. João Paulo Ferreira tem detalhes sobre a programação do evento. O Museu Municipal de Cachoeira do Sul, patrono Edir Lima, foi instituído oficialmente no dia 15 de dezembro de 1978. Ficou aberto à comunidade até a primeira quinzena de abril deste ano. Já no dia 13 de abril, foi iniciada então a transferência para o recém-reformado Paço Municipal, que hoje finalmente será entregue à comunidade. Josi, depois de muito trabalho, finalmente a inauguração do museu. Com certeza, depois de muito trabalho, num tempo bastante curto, em questão de 3 meses, o museu está reabrindo as suas portas para a comunidade cachoeirense e para visitantes de outros lugares. Nesta noite, às 19 horas, nós teremos uma atividade de reinauguração, que ela contará com o lançamento do novo logotipo do Museu Municipal, criado pelo Cristiano Caetano. Teremos o lançamento de um vídeo também promocional da instituição, com o apoio cultural do CDL, que nos patrocinou este presente, e a apresentação, a bela apresentação da Camerata, que é um grupo de músicos cachoeirenses que irão nos brindar esta noite com esta apresentação, para brilhantar mais ainda a reinauguração do Museu Municipal, patrono Edir Lima. Com certeza, uma pergunta que a população quer saber e está curiosa é a partir de quando as portas estarão abertas para a visitação da comunidade. A partir de amanhã, às 8 horas da manhã. A visitação será pela parte da manhã das 8 às 12 horas, pelo turno da tarde das 13h30 às 17h30. Nos sábados, domingos e feriados das 13h30 às 17h30. Vamos também abrir uma noite que divulgaremos semana que vem qual será a noite, oportunizando aquelas pessoas que não têm um horário flexível, né, que o seu horário flexível para a visitação ao museu seria à noite, à tardinha, então vamos proporcionar essa abertura num dia da semana. Com certeza um grande presente para a Cachoeira do Sul, não é? Motivo de alegria para toda a nossa sociedade. Aí está, portanto, uma bela programação hoje à noite e também uma grande opção de lazer, enfim, de cultura para quem vem à Cachoeira do Sul ou mesmo para quem é aqui da cidade, com a abertura do Museu Municipal agora no prédio também recuperado, restaurado do Paço Municipal. Bom, é hora de opinião aqui no NT Sul com Júlio Mafuz. O tema de hoje é a tão falada e propagada reforma do ensino médio. A grande pergunta sobre o assunto é: as escolas têm condições de executar essa determinação do governo federal? Olá, boa tarde. Há tempos atrás, aqui nesse mesmo espaço, eu tratei da questão da chamada reforma do ensino médio. Aquela reforma proposta por Michel Temer, que foi editada através de uma medida provisória e que depois foi aprovada dentro do Congresso Nacional e que trouxe inúmeras alterações no modelo educacional brasileiro. Pois na semana passada, conversando com muitas pessoas envolvidas dentro da educação, principalmente diretores de escola dos mais variados cantos do país, eu descobri que essa reforma do ensino médio, proposta por Temer e aprovada pelo Congresso Nacional, não tem um prazo específico para que as escolas a coloquem em prática. Mas eu ouvi de inúmeros diretores de escolas, sejam públicas ou particulares, dizendo que esta é uma reforma que não pega, uma lei que não pega, que os colégios, nem os públicos, nem os privados, eles não possuem condições de implantar a chamada reforma. E por uma razão muito óbvia, para vocês entenderem, com a reforma do ensino médio, a partir do 2º ano, nós vamos ter 5 áreas disponíveis para que o aluno possa terminar seus estudos. Ora, de que forma uma escola vai ter capacidade de oferecer 5 áreas? Aonde nós temos professores suficientes para fazer isso? Aonde nós temos condições físicas nas escolas para se fazer isso? Essa é uma reforma que efetivamente foi feita em gabinetes. Não levou em consideração aquilo que acontece efetivamente nas escolas. E, pelo que eu compreendi
das discussões que eu tive com vários diretores de escolas é que efetivamente essa reforma do ensino médio, salvo se o governo obrigue as escolas a implantar, ela não será implantada de forma alguma por absoluta falta de condições. Falei e assino embaixo. E a gente trata agora de uma grande polêmica que acontece em todo o Brasil. Uma sugestão de uma cidadã do Espírito Santo pede o fim da imunidade tributária para as igrejas, ou seja, que as igrejas paguem impostos. Essa sugestão, depois de analisada pelos senadores, pode até ser transformada em projeto de emenda à Constituição. Manifestações, passeatas, cartazes com dizeres "vem pra rua". Estas são situações tão comuns no Brasil, até pelo momento político em que nós atravessamos e que geralmente terminam num cenário de confronto entre manifestantes e a polícia. O grande questionamento que fica é se realmente esse tipo de atividade cumpre o seu papel diante das políticas públicas e dos políticos, ou se são apenas fatos que na sociedade não causam mudança nenhuma. Um dos canais de envolvimento entre população e os políticos é o portal E-Cidadania, que foi criado em 2012 pelo Senado Federal com o objetivo de estimular e possibilitar maior participação dos cidadãos nas atividades legislativas, orçamentárias, de fiscalização e de representação do Senado. Uma das formas de proposta no portal é a sugestão de o cidadão enviar e apoiar ideias de alteração na legislação vigente ou de criação de novas leis. A sugestão número 2 de 2015, apresentada por Gisele Helmer, do Espírito Santo, trata do fim da imunidade tributária para igrejas, para entidades religiosas. E já em junho do mesmo ano, tinha mais de 20 mil apoiadores e ganhou o direito de ser analisada pelos senadores, que podem futuramente transformá-la em uma proposta de emenda à Constituição. O primeiro senador a analisar o projeto foi o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Eu tenho dito que nós, no parlamento, nós temos que ter compromisso com causas e não com coisas, né? Nós temos que olhar para o social. E quando eu olho para uma realidade como essa, como também da filantropia, que muitas pessoas me procuram, muitas entidades, como Santa Casa, por exemplo, e tantas outras entidades que atuam nessa área, eu digo, olha, nós temos que separar a filantropia da filantropia, e a filantropia ela cumpre um papel importantíssimo. Eu diria que as igrejas, uma vez que elas comprovem efetivamente, né, porque como tem políticos e políticos, né, tem padres e padres, tem pastores e pastores, né, tu entendeu o que eu estou dizendo, né? Nós temos que ver efetivamente aqueles que cumprem a função social. Nós somos totalmente contra, aliás, as instituições religiosas. Uma vez que a própria Constituição, no seu artigo, já fala a respeito de que as igrejas são isentas de tributação. E uma vez trazendo isto para o Senado e colocando na pauta para ser discutido e quebrar essa imunidade das igrejas, isso vai trazer um prejuízo enorme à sociedade, muito grande ao país. Principalmente por quê? Pelos serviços prestados que as instituições religiosas prestam à nação. Hoje nós temos dentro das nossas instituições, de modo geral, das denominações, pessoas que foram recuperadas das drogas, pessoas que foram recuperadas do alcoolismo, pessoas que deixaram uma vida pregressa através de um trabalho social e evangelístico das instituições religiosas. Todas as igrejas, de uma forma muitas vezes até anônima, né, desenvolvem suas atividades sociais, seus trabalhos, né? Então, hoje esse projeto que está tramitando, ele vai trazer grandes prejuízos para todas as igrejas. Das iniciativas que se tem hoje, o governo, a sociedade, muitas vezes não tem conhecimento de todas.
né? Mas todos os segmentos religiosos desenvolvem trabalhos, atividades em favor do povo, que seria até responsabilidade do governo, né? Do Estado, e muitas vezes as igrejas estão levando adiante. O advogado Éder Faustino, pós-graduado e especialista em direito público, acredita ser pouco provável que a medida avance, mas afirma que líderes religiosos devem ser responsabilizados caso façam mau uso dos recursos. Bem, o que tem, na verdade, o que está havendo é uma discussão pública, né? Existe uma consulta pública no site do Senado questionando, um cidadão propôs para que se propusesse algum projeto para retirar a imunidade das igrejas, né? Ele diz nos argumentos dele que era porque a igreja não pode permitir que seus líderes se enriqueçam, que a igreja estão explorando economicamente a fé das pessoas. Se isso realmente pode ser verdade em alguns casos, nós não podemos pôr fim a isso em razão de algumas igrejas ou alguns líderes religiosos não estarem se portando ou estarem usando isso de maneira indevida. Agora, eu não acredito que isso vá adiante, porque a nossa Constituição brasileira trata este tipo de imunidade, assim como a separação entre os poderes, o direito ao voto direto que cada cidadão tem, como um valor, uma regra que não pode ser mudada pela Câmara Federal, o Senado, pelo Congresso. É a chamada cláusula pétrea, né? Então são garantias que não podem ser alteradas pelo legislador. Então hoje há esse entendimento, então eu não creio que isso vá adiante. E agora eu defendo sim que aquelas igrejas ou líderes religiosos que fazem mau uso, né, da condição de religioso ou na administração de uma igreja, que explorem a fé dos fiéis, o Estado deve fiscalizar e essas pessoas devem ser repreendidas ou mesmo sofrer as consequências dos seus atos. Mas não nos podemos por fim a uma garantia constitucional porque alguns poucos fazem mau uso dela. Se a lei vale para todos, qualquer um que fazer desvirtuamento do bem público para outros fins, que responda pelo que fez. Não há ainda um projeto, né? Apenas está se discutindo uma consulta pública, jornalistas falam sobre isso, alguns periódicos estão debatendo esse tema, né? Ainda não há um projeto ainda para poder se discutir isso, mas quando se trata de processo legislativo, as igrejas, como qualquer cidadão, ele tem o direito de se manifestar neste processo legislativo, através dos seus representantes que estão lá. Porém, se após a discussão, digamos que houvesse a possibilidade, se o Congresso avançasse algum projeto que viesse a por fim essa garantia constitucional, depois de aprovado e sancionado e entrado em vigor, não há o que ser feito, né? A não ser verificar a conformidade do processo legislativo se ocorreu de acordo com a Constituição Federal. Mas eu volto a dizer, eu acho pouco provável que isso avance, dada que essa garantia constitucional ela tem uma proteção especial contra a intenção de reformar essa parte da Constituição Federal. E você, o que acha? As igrejas deveriam pagar impostos ou a isenção de impostos se justifica pelo trabalho social e pelo trabalho que, enfim, as entidades religiosas realizam no país e também pela justificativa mesmo do direito e da Constituição? Qual que é a sua opinião? Escreva pra gente, facebook.com/TV Cachoeira, no nosso ao vivo do dia, no nosso vídeo ao vivo do dia, você pode participar, dar o seu recado, dar a sua opinião também. Já estão com a gente, passando por aqui, Lúcia Helena Domingues, obrigado Lúcia, uma ótima tarde para você, a Denise Félix também, Florina Evangelista, muito obrigado pela participação, pelos recadinhos que chegam aqui através de facebook.com/TV Cachoeira. Bom, depois do intervalo, Centro de Cachoeira do Sul deve receber parque ambiental. O projeto já está em andamento e deve contemplar a área do zoológico e jardim botânico. E enquanto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente se prepara para mudar-se para o antigo prédio do museu, o Jardim Botânico e o Zoológico Municipal recebem melhorias e adaptações, tudo para que em breve o local possa se transformar em um parque ambiental modelo. E a gente traz também atualizações sobre a paralisação do magistério no Rio Grande do Sul. Em Cachoeira do Sul, 11 escolas aderiram ao movimento parcial ou totalmente. Tem ainda a previsão do tempo.
Os servidores públicos do Rio Grande do Sul se mobilizam contra o parcelamento de salários por parte do governo do estado. Os servidores receberam neste mês apenas 2 parcelas de R$ 650 e R$ 400. Em Cachoeira do Sul, já tem escolas com paralisação total. Pela manhã, professores e servidores de outras categorias fizeram uma passeata. Manifestação novamente por conta do parcelamento dos salários dos servidores. A categoria está unida em prol disso? Sim, nós, a SUSEP, estamos mobilizados, estamos em operação padrão desde segunda-feira. Vamos manter a operação até a integralização do salário. E estamos hoje aqui apoiando essa manifestação do CEPERGS, porque os professores, além de ter o salário parcelado, 13º salário, também estão aí há vários anos sem aumento salarial, que isto diminui demais o poder de compra deles. Então estamos aqui com os professores, junto com os alunos, e vamos lutar para que o governo Sartori pare de eleger o servidor público como vilão. O servidor público não é vilão. Nós estamos assim, com o retorno de todas as escolas, que a indignação é muito grande dentro da categoria, com R$ 650, que representa menos que um salário mínimo, que foi depositado na segunda-feira. Na terça-feira nós tivemos assembleia, onde foi deflagrada uma greve, com uma nova assembleia para amanhã, às 13h30, na Casa do Gaúcho, em Porto Alegre, para avaliação do movimento. A adesão não está muito grande aqui em Cachoeira, mas o povo se mostra muito indignado, né, porque está difícil para os colegas poderem cumprir com seus compromissos, porque uma parcela de R$ 650 e outra de 450, realmente tu tem que fazer um sorteio, né, para ver o que tu vai poder pagar, né? Então nós queremos que o governador nos pague em dia, porque, mais uma vez, é somente o executivo que está pagando a conta do déficit que eles dizem que tem no Estado, né? Onde estão os altos salários, que é no Legislativo e no Judiciário, não há parcelamento de salário, não há parcelamento de 13º. Então nós queremos respeito. São 18 meses já de parcelamento de salários aqui no Rio Grande do Sul e a expectativa que de agosto para setembro, inclusive, as folhas possam se encontrar, ou seja, o governo não consiga pagar o valor total e já chegue aí o valor de pagamento do mês seguinte. A gente vira a página para falar de meio ambiente. Cachoeira do Sul vai ter em breve um parque ambiental modelo. Esse é o projeto já em andamento da Secretaria do Meio Ambiente para o espaço do Jardim Botânico e Jardim Zoológico da cidade. O verde das árvores e o barulho causado pelos animais percebidos através das janelas. Colocar a Secretaria do Meio Ambiente no antigo prédio do museu, em meio ao Jardim Botânico e ao Zoológico, para o secretário Henrique Wittek, é como colocar a coisa certa no lugar ideal. Ele não esconde a satisfação que sente com essa mudança, que, segundo ele, refletirá em muitas e boas novidades. Na verdade, em primeiro lugar, é um sonho, né? Um sonho de nós termos um local, incluindo junto com o Zoológico e o Jardim Botânico, da qual nós vamos tornar isso um centro ambiental. Então vai ser digamos assim, uma referência em relação à própria região. São poucos lugares que você tem o centro todo e na sua volta ter toda essa estrutura que o público visita, seja o Zoológico, seja o Jardim Botânico. Parte da experiência que acumula no gerenciamento do Parque Wittek, em Novo Cabrais, o secretário pretende utilizar no Parque Ambiental e transformar o lugar em um espaço único. Algumas experiências que eu tenho lá, algumas vivências que eu tenho lá dentro do parque, que a gente vai colocar em prática. Tanto é que tem árvores aqui, tem plantas aqui que já vieram do parque, mas nós temos a nossa intenção de tornar isso uma referência e os jardins vão ter que ficar um brinco, né? Isso vai ter que ser digamos, a menina dos olhos, né? Integrado com o zoológico, então? Não, isso vai ser, vamos dizer uma palavra assim, a gente está criando uma expectativa muito grande e com certeza nós vamos colocar, porque a gente tem dentro da equipe pessoas que querem fazer isso e vão ajudar a fazer isso e vai ser uma coisa tão prazerosa. A intenção é finalizar as obras e fazer a mudança no mês de setembro, mas ainda há muito a ser feito. Inclusive rampa para cadeirantes na lateral do prédio, onde será a nova porta de entrada. E enquanto a Secretaria do Meio Ambiente se prepara para mudar-se para o antigo local onde funcionava o Museu Municipal, aqui no Parque da Cultura, o Zoológico e todo o entorno sofrem muitas mudanças, muitas adaptações. Tudo para que o local se torne futuramente um local de referência, um parque ambiental modelo.
E mesmo com a chuva, circulamos pelo parque para ver e saber das novidades. Logo que o vagão for removido do parque, a área será ocupada por um mini viveiro florestal e também por um relógio de plantas medicinais. Os vários caminhos terão passeios com pedras paviesse. O antigo orquidário será adaptado e transformado em uma gaiola gigante que servirá de passagem para aves apreendidas pela fiscalização. Este outro espaço será revitalizado e voltará em breve a receber jacarés. O Zoológico de Cachoeira do Sul está há anos na mira da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que exige várias obras e adequações sob risco de fechar o parque. As protelações terminaram, as exigências estão sendo cumpridas e há entendimento. Tanto que mais 90 dias foram concedidos para a finalização do trabalho. Segundo o diretor da Secretaria do Meio Ambiente, Alisson Boing, a gestão atual quer fazer o melhor e, para tanto, está contando, inclusive, com parceiros da comunidade. E a perspectiva é essa, que a gente continue, a gente não parou em nenhum momento, nenhuma obra. Então a gente está fazendo o que a SEMA nos pediu e além disso. Essa tendência de que ele ia fechar, ele poderia fechar, hoje não fecha mais. E a gente escuta aqui dentro dos zoológicos dos visitantes que parece que o lugar está mais vivo. E isso também nos dá energia para que a gente continue trabalhando e focando bastante nesse objetivo. O que nos alegra com a SEMA é esse elo de comunicação muito positivo. A gente joga limpo com a SEMA joga limpo com a gente. Não tem mais enrolação. Vamos essa palavra, não é um termo adequado, mas não tem mais enrolação. Se pode, pode. Se não pode, não pode. Se dá para fazer, faz. Se não dá, olha, não temos como fazer. E aí, qual é a saída? Então a gente está jogando limpo. Eu acho que esse é o caminho. Esta enorme gaiola será a nova Casa dos Gaviões. Os gatos do mato também tiveram espaço ampliado. O recanto dos bambuzais deve receber tratamento de paisagismo no entorno e deverá, inclusive, ser área de circulação dos visitantes. Os felinos também terão espaço de circulação duplicado. O ambulatório, uma das exigências da SEMA, também está em construção. Foi doação de um empresário local. Ao lado, por iniciativa, uma área chamada de setor extra está quase pronta. Instalações que facilitarão em muito o trabalho do veterinário Diego. A gente não tinha nem ambulatório, né? O ambulatório que a gente usava era uma salinha que mal cabia eu e o animal. Então, assim que ficar tudo pronto, acredito que vai melhorar em muito o trabalho aqui e a rotina, né, também. Parece pouca coisa, mas esta cama confeccionada artesanalmente com mangueiras de hidrante faz toda a diferença no comportamento, no estresse ou no desestresse das onças Brisa e Silvia. A ideia foi implementada já há alguns meses pelo veterinário aqui do zoológico, o Diego, que também implementou outras ideias de forma lúdica, né, Diego, em outras gaiolas, né? Como é que é isso? Explica um pouquinho pra gente. Quando eu entrei, a nossa antiga bióloga ela tinha conseguido doação com os bombeiros, acho que de Porto Alegre, de vários rolos dessas mangueiras que eles usam com hidrante, né? Eles não, como eles têm que repor, ela vence, eles acabam botando fora o dom, a gente conseguiu. Ela queria ter feito isso, mas acabaram que não botaram em prática. E quando eu entrei, eu resolvi levar isso adiante. Aí essa foi a primeira até que eu tentei, porque eu deveria ter começado com uma pequena, mas felizmente deu certo, né? E depois eu fui fazendo pro resto, fiz pros coati, pros gatos, pros macacos. No começo até a gente achou que elas iam devorar e destruir a cama, mas foi só no começo e no final do dia elas já estavam deitadas, tiradas ali. E elas se abraçam para dormir, é bem legal. É mesmo? Nas gaiolas dos macacos também tu implementou alguns brinquedos diferentes. Na verdade ali a gente usou mais galho, que não tinha basicamente nada, era só a caixa que eles usam de casa ali, e se tinha um ou outro galho era muito. Aí a gente botou bastante galho, botou balanço com pneu, corda, que não tinha, até tem que botar mais, só que a gente ainda está sem material, né? Então, tá sem material, na verdade, então aceitam-se doações. Sim, de que der pra gente usar. Essas mangueiras é até mais difícil de conseguir, mas corda a gente precisa bastante, para dar pra fazer muita coisa com corda para eles. O que der pra gente usar, a gente usa.
Uma excelente notícia para Cachoeira do Sul e para quem gosta de meio ambiente, de maneira geral, não é para o meio ambiente aqui na cidade, para a região central do Rio Grande do Sul. Bom, nós vamos às participações, facebook.com/TV Cachoeira, você interage com a gente, lancei a pergunta agora há pouco, conforme a reportagem que nós exibimos, falando sobre a isenção tributária que as igrejas têm atualmente, a imunidade tributária, assunto que está sendo discutido numa consulta pública, não é, e que está, portanto, como foco de discussão no Senado. A Darcy Mate se pronuncia aqui dizendo o seguinte: as igrejas, na minha opinião, deveriam pagar impostos dos imóveis, assim como o imposto de renda, do qual nós também pagamos. Obrigado pela participação. E Potimar Sol também fala de São Paulo, dizendo aqui o seguinte: com relação à imunidade das igrejas, lembro que os fiéis dão dízimo já sobre o salário, ou seja, sobre a tributação ou sobre a remuneração que já foi, portanto, tributada. E isso significaria que ocorreria, então, a bitributação. Obrigado também aí pela participação. A Cristina Paranhos Pérez também está com a gente. Um abraço para o Fábio, que está assistindo lá em Passo Fundo, canal 24, região norte aqui do estado do Rio Grande do Sul. A Intersindical de Cachoeira do Sul protocolou nesta manhã ofício ao prefeito Sérgio Gnatti, solicitando um reajuste do valor das passagens de ônibus da cidade, mas dentro da inflação do último período. Gnatti anunciou que amanhã vai ter uma reunião entre a empresa TNSG, vereadores e prefeitura para que o assunto seja discutido. A Intersindical também foi convidada a participar da rodada de negociação. Também nós tivemos uma reunião ontem do colegiado da Intersindical e reivindicaram que a gente se posicionasse com relação a isso, né, esse assunto, tendo em vista que o reajuste do trabalhador no Brasil inteiro hoje é regido pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Por exemplo, mês de maio, né, que foi o último mês que nós temos a apuração do período de 12 meses do INPC, deu 2,25%. Quer dizer, o trabalhador que tem essa database de maio, ele vai ter seu reajuste baseado nesse índice. Ou seja, né, nós temos um índice de 2,25% apurado do período e um aumento considerável na passagem do ano que beira os 15%. Então, nós não somos contra o reajuste, somos contra o reajuste acima do INPC, que é o índice que rege os salários dos trabalhadores no Brasil. Existe um cálculo feito pela Intersindical de uma passagem que pode ser equilibrada de acordo com o que vocês estão propondo nesse ofício? Nós somos contra qualquer tipo de aumento de serviços acima da inflação, né? Tendo em vista justamente a maior justificativa que todos os salários no Brasil inteiro são negociados pelos sindicatos, tendo como base o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, né? Do momento do último aumento das passagens dos ônibus até o próximo aumento, se houver, né? Se houver. Então, aí é que nós temos que medir esse INPC, né? INPC. Então, esse período, né? Esse período. E quero te dizer, é muito bom que vocês tenham me trazido esse documento, essa reivindicação de vocês, né? Esse alerta de vocês, dizer que amanhã, no dia 4 de agosto, às 10h30 da manhã, nós teremos outra rodada de negociação, onde o prefeito municipal teve a delicadeza de convidar os vereadores, os 15 vereadores, para se colocar aqui junto com o prefeito, amanhã aqui na sala de reuniões, para que nós possamos, em conjunto, todos esses tipos de reivindicações e para atendermos melhor a nossa população. Eu acho muito injusto que só o prefeito decida um aumento, ou aumento ou não, de uma tarifa de ônibus urbano, onde toda a população usuária acaba sofrendo o aumento. Então, eu acho muito injusto. Então, eu fico muito contente que é a Intersindical, a Intersindical de Cachoeira do Sul, na figura do Santo Onofre, né? É interessante que a televisão, e ficou muito contente, né, que vocês estejam presenciando e participando, né, ao vivo dessa reportagem, onde eles estão colocando o seu posicionamento. A empresa manifestou o desejo, se caso não seja atendida de acordo com a intenção dela no valor da passagem, acionar novamente a prefeitura na esfera judicial. A prefeitura cria uma estratégia para resolver amigavelmente esse problema? Olha, eu ainda não sei qual é a atitude que será tomada, se o consenso e a parte técnica provarem que o aumento concedido pelo prefeito, né, em última análise, né, não é aquele pretendido pela empresa.
Não sei se não vai haver um consenso, não sei se não vai haver uma maneira de a gente equalizar essa questão. Mas se a empresa, em qualquer momento, ela está no direito dela de exigir, como já tem 3 processos contra a Prefeitura Municipal, de que os prefeitos, não sei quais são esses processos que tem lá, não tomei conhecimento, já está judicializado, quais são as alegações da Prefeitura, da empresa, em afirmar que há um desequilíbrio devido ao aumento não correto, vamos dizer assim, né? Ou não de uma maneira que equilibrasse a questão financeira. Mas qual é a atitude que, porventura, no futuro, a empresa vai tomar, eu não sei. Mas é evidente que, se tomar alguma atitude contra a Prefeitura Municipal, a minha Procuradoria Jurídica vai fazer as defesas. É hora do tempo. A quinta-feira está sendo marcada pela presença de muitas nuvens no Rio Grande do Sul. A temperatura cai ao longo do dia e a sensação de frio aumenta devido à chuva e ao vento. Vamos à previsão. Em Cachoeira do Sul, a quinta-feira será de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite o tempo fica firme, mínima de 13 e máxima de 18 graus. Na sexta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens, possibilidade mínima de chuva. As temperaturas ficam entre 10 e 18 graus. Já no sábado, o dia será de sol com algumas nuvens, não chove. As temperaturas ficam entre 10 e 21 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Centro de baixa pressão avança sobre o Rio Grande do Sul associado a uma frente fria, mantendo a instabilidade no território gaúcho durante esta quinta-feira. Muitas nuvens permanecem sobre o estado e chove na maioria das regiões. Há possibilidade de chuva forte na região norte e nordeste do estado. O tempo deve melhorar ao longo do dia, mas o sol aparece entre nuvens. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 17 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 18. Em Passo Fundo, no norte do estado, 15 graus. E em Santa Maria, na região central, 17. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 17 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 18. Confira agora no NT Sul as vagas que a agência FGTAS Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Costureira, uma vaga. Uma vaga para operador de empilhadeira. Trabalhador rural, uma vaga. Uma vaga para auxiliar de produção. Cozinheira, uma vaga. A agência FGTAS Cine de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Urix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone, código de área 51 3723 5414, ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. O NT Sul desta quinta-feira fica por aqui. Outras informações em nosso site novotempo.com/NT Sul. Às 7 horas da noite tem o Jornal da Novo Tempo com Hélio Moro. Uma ótima tarde para você. Tchau.